Não sei se começou a gravar, se não começou, acho que agora tá gravando, né? Salve, salve, Grava- pessoal! Estamos nós aqui, eu juntamente com Adne, Cirlei, Luciano, Vicente, para bater um papo. Lembra o que aconteceu esses dias aí com o ensino médio, que a gente fez o maior desafio para vocês? Pois bem, não deu tempo da gente comentar lá, a gente veio comentar aqui. E como não tem nenhum aluno no nosso meio, a gente vai falar mesmo, conversar entre nós. Vamos ver o que vai dar, mas a intenção é ter alguma reflexão e algum bate-papo e alguma Coca-Cola, pelo menos na minha casa. Não sei eles, vão ficar aí só falando. Bom, primeira coisa, nós tivemos esse evento. Qual que foi o sentido desse evento? Por que tivemos esse evento? Alguém pode me explicar? Ou todo mundo ficar olhando para mim? Pode ser também. Por que tivemos? Qual que foi o Mobilizar, sentido? né? Vamos mobilizar essa molecada, Para quê? juntar os jovens, bater papo, entender que este momento, por mais que estamos, né, aí afastados, cada um na sua casa, o quanto nós precisamos estar juntos e ter esses momentos juntos, né? Cada um poder compartilhar. Então, acho que a ideia era mobilizar eles para a união. União. Beleza. Inclusive, é mais para um lado psicológico, né? Tudo que a gente está fazendo. Tudo, tipo, esse evento em si que nós fizemos. Mas interessante é que a gente vai bater papo sobre o que aconteceu lá e temos Luciano Vicente aqui conosco que não estava lá. Não estava E aí, presente. Luciano? Se Pois é, sente, infelizmente pô. não consegui estar presente, né, com vocês aí. Até ajudei a pensar em algumas ideias para o dia, né? Mas penso assim que inicialmente, né, o objetivo era a gente criar esse momento aí para os alunos se encontrarem, trocarem uma ideia e também assim eu acho que dá um espaço para eles falarem até mesmo de alguns sentimentos, né? Então acho que a nossa mobilização a partir das palavras, a nossa orientação para colocá-los em grupo, acho que foi uma estratégia aí para mobilizá-los a trazerem, né, a colocarem para fora ou tentar articular, né, ali a partir da sua realidade, aonde eles estavam inseridos, aquilo que fosse importante para eles, significativo para eles. E é claro, né, talvez, eu acho que como muitas coisas que acontecem na vida, talvez no instante a gente nem sempre se dá conta, né, pô, meu, o que que tá fazendo, né? O que que eu tô fazendo? O que que tá acontecendo? Mas eu acho como várias coisas, né, acontecem na vida. Mas a ideia, eu acho que é possibilitar um momento mesmo para falar assim, olha, eu acho que em pequenos momentos, em pequenos instantes, né, com uma simples atividade de estar em grupo, né, construindo ali algumas frases, pensando em algumas palavras, é como se fosse um tijolinho, né? Talvez no momento, na hora a gente não dá tanta importância, né? Mas é como se fosse um tijolinho ali no cuidado com, eu acho, com aquilo que nós temos, né? De ser mesmo, Meninas, eu de conto ou enquanto vocês humano, né? contam? Então, o que eu acho interessante que eu ia falar aqui que nós temos, assim, duas pessoas diferentes. Tipo, o Lu participou do nosso bate-papo para fazer o momento, né? Que nós conversamos, pensamos Sim, em tudo isso lindamente que o Lu falou. E aí sim. nós temos a Cir, que participou do momento, que viu o que realmente aconteceu, né? Que está ouvindo Ideia agora e a do Lu, qual é prática o são nosso plano, representados. e viu a prática. E são duas situações, acabou se tornando duas situações da mesma ideia. E aí, Sir? Eu estou aqui assim, né, Dando tentando risada. entender o caminho que tomou, então, diante de toda essa reflexão que foi feita e toda essa preocupação, né, na hora de idealizar mesmo o evento, né? Aham. E durante o evento ainda, né, eu fui conversando com a Agnes de algumas percepções que a gente teve durante o percurso, né? Eu penso que além desse momento de interação, a proposta feita dentro das atividades, ela foi extremamente interessante, porque ela traz o que a gente vive hoje. Né? Eu acho que além
deste momento de interação é entender essa interação, né? Que será uma interação agora parte da nossa vida, né? Dentro do universo enquanto estudante, dentro do universo enquanto profissional, dentro do universo enquanto relacionamentos. Eu penso que muito daquilo que foi vivido nessa dinâmica, ela reflete o que é vida mesmo, né? A forma de você trabalhar em conjunto, como dar espaço, você ser responsável por uma parte do todo, assim como o outro, para que juntos vocês, né, todos consigam produzir alguma coisa. Eu acho que reflete o que a gente vive hoje enquanto pessoa, né? Esse momento que a gente está vivendo, que é a pandemia, que nos trouxe um tanto de ensinamentos também, e muita coisa que vai ficar, né? Eu vinha conversando, se eu não me engano foi com o terceiro, por que precisa mais um profissional ir de um lado para o outro, se a gente tem o computador hoje? É mais seguro você manter o seu profissional da empresa, é mais barato, ele não sai de casa, não tem risco nenhum, não onera em nada para a empresa. Então, trouxe uma vivência de realidade que eu achei muito bacana, né? Então, além deste olhar que vocês tiveram, este outro me encantou muito também. Interessante. Eu tô aqui para lançar a braba, tá? Foi mal, eu vou jogar a bomba. É interessante que vamos juntar duas coisas. O Luciano falou, para ele sacar o que está acontecendo, e a Cilei está falando, é interessante mesmo o que aconteceu. Deixa eu perguntar para vocês o seguinte: é interessante para quem? Porque os alunos não acharam muito interessante. Ou estou enganado? Tipo, lembra que eu previ 86 a 93? Sim, quantos? 93. Aqui é o cara de humanas mais de exatas. Então, 93 alunos chegamos a ter, com professores passou desse número, e quando jogou em grupos, um monte vazou, nem aí. E dentro dos grupos, a gente já comenta, mas em si, interessante para quem? É para nós, tipo, como se fôssemos cientistas e eles ratos de laboratório que não sabem o que está acontecendo? É interessante para a gente? Por que interessante? Eles não estão sacando o que está acontecendo? Me expliquem, doutores. Exatamente. Eles precisam sacar isso. Eles precisam entender o quanto é interessante para eles. E se a gente for fazer um paralelo com o que a gente já vivia, já existia uma dificuldade de trabalho em grupo. Sim. Eles já tinham aí algumas, né, receios com isso. E aí, quando você pensa que eu tenho um bloqueio na minha frente, ninguém está me vendo, ninguém está me ouvindo, eu estou só aqui, ó, esperando. Eles têm ainda esse bloqueio. Então, é interessante para eles também quebrar esse bloqueio e começarem a ter essa visão do quanto é importante para a vida deles. Não é só para a escola, é para a vida. Né? Nós fazemos atividades semelhantes a que nós colocamos para eles, nós no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Então, essa importância dessas atividades para a vida, eu acredito que aos poucos eles vão tomando essa consciência. Então, é o nosso papel colocar essa sementinha. Eu tenho assistido, eu não me lembro agora. Lembro sim. Foi um evento, até de uma universidade aqui de Prudente, e um profissional que ele é do Brasil, mas ele trabalha fora, né? Ele está morando nos Estados Unidos e foi conversando sobre o profissional 5.0, né? Que é a realidade deles, né? Nossa, mas deles mais ainda. Aqui está no 1.2 ainda. Né? Sim. E aí ele deixou muito claro, e é algo que ficou assim, marcou, né? Se você ainda está esperando o retorno daquilo que você conhecia, não é que você está atrasado, você está mais que parado no tempo, assim. Você virou uma máquina de datilografia, né? Porque não vai voltar, né? O que nós conhecíamos não existe mais. Então, assim, você está esperando o quê para começar? Você está esperando mais o quê para fazer uso dessa tecnologia? Você está esperando mais o quê para você voltar a fazer as coisas, voltar a estudar? Não estou dizendo voltar para a rua, não é
esse sentido porque a gente entende ainda dessas necessidades que a gente tem. Mas no sentido de aprendizado, de caminhar para frente, não espere um retorno, porque ele não vai existir. Não vai existir. Exatamente, né? Não vai voltar o mundo que a gente tinha. Se você está esperando o terceiro colegial, se você está esperando o seu ensino médio como você viu, enquanto você estava no corredor do Fundamental 2, desculpa, ele não vai existir. Ele não existe mais. Né? E aí, então, como transformar também essa nossa realidade em algo interessante? Porque eu vejo essa proposta como algo interessante, algo divertido. O encarar isso como divertido também, o encarar essas rodas de conversa como algo legal e não como algo, não, eu queria fazer do outro jeito. Isso é muito interessante, Ser. Talvez não existe, né? Desculpa, Lu. O outro jeito não existe mais, né? A gente tem que entender que o outro jeito ficou. Eu vivi 41 anos do outro jeito. Ele já não existe mais, né? Então, quantos mais anos eu for viver, eu vou viver de outra forma. Ele já não existe mais. No auge dos seus 30, né? Você viveu esse 41 como? Obrigada. Concordo com você, viu, Cir? E talvez, assim, uma dureza, eu acho, para a maioria das pessoas, até porque eu estava vendo um vídeo também ontem, né, do Christian Juncker, que é um psicanalista que eu gosto bastante também, e ele trazia um pouco dessas questões do fato da gente ser educado o tempo todo para não fazer questões acerca dos nossos desejos, né? Mas pensando assim, trazendo para o nosso dia a dia, né? Talvez a nossa educação não nos preparou para mudanças, mas sempre nos preparou para quase que uma inércia. Ele usava uma palavra super interessante, né? A educação nos conduziu, né? Nos possibilitou para uma educação funcional, é esse conceito que ele usa. Uma educação funcional, apenas para fazer as coisas conforme deveria ser feito. E aí eu acho que nesse movimento, né, vendo, né, aqueles que estavam, né, à frente, a gente também achava que nessa função aquilo também iria realizar, né? E não realizou, e aí teve a mudança, né, que nós estamos passando aí, que foi a mudança, assim, brusca, que ninguém esperava, e que nos forçou a falar, não, a gente vai precisar encontrar uma nova maneira de viver, de se relacionar, enfim. E hoje, né, quando o Thiago pergunta lá, interessante para eles, né, ainda que talvez não se percebam disso, né, e eu volto a dizer na minha fala, eu traí um conceito aqui, né, até que eu gosto muito, bastante polêmico, mas até da questão do inconsciente mesmo, né, o quanto ele é forte. Esse homem tá pura psicanálise, né? Uma concepção minha de psicanálise que eu gosto muito, né, e o quanto que ele é forte para conduzir algumas das nossas ações. E enquanto nós não pararmos para, como diz o Christian, né, começar a fazer questões, bom, mas e aí, o que eu quero, né? E interessante que ele fala o seguinte, e se eu não me abrir, se eu não tiver as novas experiências, se eu, né, se eu ficar no meu casulo, se eu não me abrir a possibilitar conversar com pessoas diferentes, se eu não possibilitar a ver o que o outro pensa diferente, dificilmente eu vou encontrar aí realmente o que eu quero da vida, né? Então, assim, e aí talvez, né, dentro dessa educação funcional, fazendo, né, até uma relação com isso que eu estava vendo ontem, e isso é muito forte do inconsciente, né? Não sou psicanalista, né, mas me aventuro em algumas leituras nesse sentido. Isso é muito forte. E se a gente não faz questão, não faz questões em relação, mas por que eu estou agindo dessa forma, né? Eu não vou romper com essa questão funcional, e aí eu vou ficar esperando que sempre aquela função, né, então, aquele efeito mediante essa causa que aconteceram com os outros, que se repitam comigo, né? Então porque todo mundo seguiu esse trajeto, comigo não foi assim. Tá, mas por que não foi assim, né? E a gente não para questionar. E aí, quando eu trago lá para a questão da atividade, né, de inseri-los,
olha, é interessante para eles, né? Para nós também, darmos uma possibilidade deles terem esses encontros, né? De uma maneira que nós estamos vivendo hoje, né? Virtual. Então, não vamos esperar que vão voltar, né? Como a gente disse aí, né? Nem tão cedo a gente vai voltar. Vamos esperar voltar lá para a escola, vamos esperar voltar lá para os trabalhos de grupos, né? Não adianta. E aí, a atividade de terça é uma possibilidade com as ferramentas que nós temos, né? E aí, com a organização dos grupos, por meio da ferramenta, possibilitar esses encontros, né? E aí, eu acho que nessa engrenagem desses encontros, são oportunidades para se perguntar, pô, o que que eu quero, né? O que que eu vou fazer da vida? E aí ele diz o seguinte, agora, se eu opto em continuar repetindo a funcionalidade como, né, foi prevista lá, e eu vou da casa para o trabalho, do trabalho para casa, e eu, né, não vou participar, eu saio do grupo para ficar aqui, possivelmente tentar encontrar essa resposta para o que eu quero da minha vida vai ficar mais difícil. E aí, não encontrando essa possível resposta, né, nem sempre, Já me a mordendo gente não aqui pode também. generalizar, não tentando Vendo encontrar também. essa resposta, né, dificilmente vai conseguir aí ter uma vida interessante, né? E aí o contar do Deixa eu dia, só, deixa eu só polemizar. Deixa eu entender, para ficar. Você está falando da educação funcional, então os alunos têm a cabeça muito funcional. Então a função, quando a gente consegue, Enem, vestibular, alguma coisa assim, nem sempre consegue, mas função imediata, nota. Não vale nota, gente. Vamos ter um momento, não vale nota. Vá, saio, tô de boa. É isso? Nós tivemos uma experiência, né, recente de uma... A cara da rádio. Sim, Isso me então, dói, porque Isso me dói. essa mas história de valer nota, eles têm que sentir que é algo tão maior para eles se sentirem pertencente. Eu, com as minhas experiências de algumas atividades que eu tenho, quando não vale nota, mas quando ele toma para si aquilo, é tão importante que eles carregam para a vida. E é esse pertencimento que eles têm que começar a ter, independente da forma, né, de estar online, de estar presencial, que vai ser uma terceira forma também quando voltar no presencial, como diz assim, não vai voltar para aquela, mas vai ter que ter uma terceira, mas pertencer àquilo. E o pouco que eu vi, né, no grupo que eu consegui estar, tem os que têm o pertencimento ainda. E é isso que a gente tem que enxergar ainda neles e despertar nos outros esse pertencimento. Agora, o como despertar, aí já é outra bomba. Mas a nota é aquela função casca, superficial. A gente sabe que também tem uma razão, só que é muito mais profunda, tipo, razão de ser, razão de vida, projeto de vida, tudo mais, muito mais profundo. Como que a gente encara esse desafio de tirar deles viverem pela casca? talvez seja esse o grande desafio. O grande desafio. O aquela maior questão que eu desafio é caio esse? toda hora e depois eu brigo e todo mundo briga comigo, né? Que é a motivação, é algo que vem de dentro para Não fora, tem não é de como. fora para dentro. E eu vou morrer dizendo isso, né? A pessoa tem que ter o desejo de conquistar. Eu não tenho como colocar o desejo em outra pessoa. Tem centenas de autores que me contradizem, mas eu vou morrer pensando assim, porque Não tem. você tem que desejar. Você tem que querer, você tem que sonhar, né? Cadê os sonhos? As pessoas não sonham, elas não desejam. A gente vive em um país onde as pessoas elas estão acomodadas e ou se acomodam com muito pouco, né? O estar acomodado com muito pouco impede o crescimento, né? Então, e não do material apenas, mas também do material. Porque a gente também estuda, a gente também se esforça pelo material, não só pelo conhecimento, né? Seria muita hipocrisia falar que eu estudei, porque eu só quero ter conhecimento, eu não quero ter uma casa melhor, eu não quero ter um carro melhor, eu não quero fazer uma viagem melhor. Hipocrisia. É claro que eu quero isso para minha vida. É lógico que todo o esforço vem também motivado pelo material, mas tem também a questão
de ter o conhecimento. Me agrada. Mas assim, Me preenche. continua sendo a nota. Eu sempre gostar disso. Quantas Não, vezes a gente porque eu não estudo fala e eu não tiro de- nota. Não, Eu mas estudo hoje e ninguém me dá nota. a casca ainda é nota. É ainda uma função, por exemplo, o projeto de vida também inclui essa questão de profissão, de desempenho. O desafio, por exemplo, das maiores dificuldades dele, o que que é? Grupo, tá em grupo, abrir a câmera já é um mar. Morreu alguém se abrir a câmera. Abrir o áudio, falar, liderar, tirar uma foto da sua. Meu, precisa. O pessoal travou. O pessoal travou. Aí você fala assim: não é o que vocês estão dizendo que a gente faz no trabalho, no dia a dia, precisa muito. Se a pessoa não fomentar agora, vai ter dificuldade profissional. Então é uma função também, vamos dizer. Só que é uma função um pouquinho não tão na casca quanto a nota. Será que não enxerga 2 dias depois? Só 1 segundo depois? Tem a dificuldade, Mas né? exatamente isso. Eu só tô lançando as bombas, vocês se Eu virem. participei de um dos grupos, né? E dentro desse grupo que eu estava, nós tínhamos 3 pessoas realmente ativas, né? Que lideraram, que pediram, que fizeram, e um tanto de outros que alguns ainda atenderam às solicitações e outros eu entrei, eu saí e não ouvi a voz, eu não consegui ter uma percepção nem se a pessoa estava ou não estava mais lá. Nem essa percepção eu consigo ter, né? Como despertá-la, eu também não sei. Eu Perguntaram venderia livros, diretamente se ficaria vai rico. Uma das nota. intenções da gente não ficar o tempo todo no grupo, a gente ainda comentou, foi de dar liberdade para eles, né? Vamos deixar eles tentarem conversar, eles se movimentarem. E no grupo que eu tive, eu percebi que não tinha esse diálogo até eu entrar. E não foi só o seu, tá? Eu visitei Tinha todos, pouquíssima, mas outro pouquíssima. grupo não ia falar ninguém. Exatamente, era a situação do grupo que eu tava. E aí eu não consigo ficar quieta, né? A gente tem esse probleminha. Aí eu comecei a conversar, chamar um, chamar outro. Aí quando você vê que eles estão sendo chamados, você vê que um ou outro começa a se movimentar. Mas até então era um silêncio, assim, constrangedor de estar ali. Então E eles aí, sentem a necessidade de ser cutucado. Ah, me chamou, então eu acho que eu posso fazer. Acho que eu consigo fazer se me chamou, se falou meu nome. Depois eles, né, fizeram, mas precisaram ser cutucados. Fala, Luciana. A Luciana fica não, com dó, ela é e muito ainda, gentil. Ele é muito Fala por fofo, né? cima, isso aqui e é uma ainda, não, Fica conversa. bravo igual eu fico. Só eu fico bravo, ainda gosto de assim bater. teve significado ler a minha carta ao final? Ou a mensagem? Teve. Vou Sim, e eles contar. gostaram. Acharam fofo, bateram palmas, Ô, prestaram atenção. louco. Pediram, teve gente que pediu o texto. Deixa eu falar. Ó, tiraram outras coisas que preocupam psicologicamente. São boas, mas também preocupam, tá? Não sei. Mas assim, tiraram fotos de livros, de pets. Todos tiraram foto de pet, tá? Todos os grupos. Teve foto de incenso, da rua, da natureza, tipo, foi um arbusto, mas conta como natureza, salve Galvão. Teve presente de Natal, assim, aquele globo, lembra? Lá de, sei lá o que é o nome daquele negócio? Bem americano aquilo lá. Teve foto de Pura neve? tronco, teve foto de tronco, que foi o momento, Luciano Vicente olhou o tronco e falou, aqui são os caminhos, pode ver que o tronco vai saindo, cada galho, assim, ó, cada um vai para um caminho. Foi top, top, foi o Guilherme. Teve foto de máscara. Era Máscara, máscara, eu quando nem chega de lembrava da máscara. carnaval, de teatro, era máscara, viu? Foi bem simbólico também, sabe? O momento de tirar as máscaras, lançar a máscara. Horrível aquela foto. Foi bem legal. Bike, teve gente que tirou foto de bike, de Bike! guitarra. Teve aluno que falou que a cabeça, eu acho que foi o Salles, não sei, aprendeu a tocar guitarra na pandemia, é um momento de descompressão. E teve uma também que tirou print do Teams, falando que isso é a vida social hoje em dia, o Teams. É Então foi legal bem da hora. a sacada desse grupo. Porque eles realmente enxergaram que, assim, a vida não tá parada, tá acontecendo e faz parte da vida agora. Porque Sim. faz parte da nossa Por vida. um outro caminho, mas continua Continua. fluindo, né?
caminhando. Peguei, achei muito boa a sacada. Eu quase chorei, bicho. Sim, Sério, em todas, assim, no conjunto, caramba, eles não estavam fazendo nada, de repente aparece com isso, você fala assim, meu, não sei, tá zoado ou tá fantástico? Eu fico assim, né, bipolar. então, mas essa foto dá uma esperança naquilo que a Cir falou um pouquinho aí. Olha, a vida está acontecendo de outra forma, não dá para eu pensar mais que não, que eu quero voltar lá daquela forma, ou que eu vou esperar acontecer, lembra da função? Eu vou esperar acontecer de tal, não vai acontecer mais daquela forma. Então, o que eu tenho agora? É agora, essa nova reorganização. Então, vai ter que ser nessa que eu vou ter que, ou eu vou ter que, ou vou esperar, né? Se eu esperar, e é tudo aquilo que talvez eu vou começar a perguntar, não vou encontrar resposta nunca. Assim, quando os alunos, então, aqueles que não têm dificuldade, vamos citar, aqueles que não têm dificuldade de comunicação, assim, conseguem abrir um áudio e falar alguma coisa, quando eles vão mobilizar, porque depende muito deles ajudar os outros também, deles falar assim, tira você uma foto, você escreve um texto, começa a funcionar, mas precisa Os de pelo líderes, menos né? um, Os novos líderes. e isso vai impactar muito no resto da vida dele. Sim, sim. Como fazer isso? Como Mesmo despertar? fazer de novo? Vamos. Eu acho que a gente precisava fazer uma segunda versão aí, uma segunda oportunidade. Talvez, né, aqueles que já participaram vão conseguir lidar com a situação, né? Era algo inédito e que eles agora têm uma primeira vivência. E tem isso Bacana. também, né? Nós provocamos também eles, né? Nós não só usamos aí essa questão do grupo, que a gente sabe que eles têm já uma leve dificuldade, a gente colocou eles num grupo com pessoas diferentes, porque a gente mesclou eles. Então, nós também tiramos eles das zonas de conforto, a gente não colocou eles num grupinho confortável para eles. Panelinha. Então, a gente tira eles das panelinhas, da zona de conforto. E o que é Então, vida precisa... real? Você vai entrar num que emprego, você vai trabalhar com quem você escolheu, não, meu bem, com quem tá lá. Ainda fazendo cara de bonito e agradecendo o colega chato que tá do lado. Exatamente. E acho super interessante a questão do fazer de novo, de recolocar aí uma diferente situação, mas recolocar essa proposta para eles. E por isso a nossa educação nesse século, né, BNCC, está caminhando, embora eu tenha algumas críticas, não vou entrar aqui agora, mas está caminhando para esse sentido. Olha, a gente precisa desenvolver algumas competências, né, entra a questão das socioemocionais, de que no grupo eu preciso ser flexível, que no grupo eu preciso trabalhar, dialogar e tentar compreender o outro. Por quê? Isso, né, até dentro de uma lógica aí, né, até se a gente for pensar de organização mesmo de mercado, de trabalho, é isso que se espera, né? Uma hora eu mando, outra hora eu obedeço, uma hora eu organizo, outra hora eu sou organizada. Exatamente, não existe mais o ponto fixo, né? Não existe mais o ponto fixo, é esse movimentar-se. Então, nós estamos lá em 5, opa, se um vai se ausentar, então alguém vai precisar, aí nós vamos nos reorganizar para ocupar o trabalho desse. Ah, eu não sei, mas vamos lá. E é isso que tem cada vez mais visto, né? Então, olha, mas eu não sei fazer isso. Não, mas não tem essa mais, né? Do seu ponto fixo. Você vai precisar ir no outro setor, você vai precisar dialogar com alguém que você não dialogava, né? E você vai lá e pronto. Então, acho que oportunizar para eles isso, né? Desestabilizar do grupinho deles e jogá-los, nós também, enquanto docentes, né, nós estamos provocando e até cumprindo com o nosso papel de inseri-los nesse, né? Qual que é o papel da educação, né? É preparar para a vida, mas também é uma vida que prepara a educação. Então, acho que tá junto aí, é como se fosse a busca pelo objeto, mas quando se prende o objeto, já não é mais o mesmo, e aí precisa se buscar de novo, é o tempo todo o movimento. E a gente, enquanto docente, nós temos feito o quê? Nós estamos fazendo isso. Olha, então, sai daí, vai buscar lá. Você vai chegar lá, pode ser que amanhã ou depois não seja mais isso, você vai ter que buscar outro. E esse que vai ser o movimento, né? Algumas questões aqui pensando. Sim, querendo ou não. Viajando, né?
doido. Assim, a gente brinca com Bhaskara, tipo, vamos falar de história que é mais fácil. O Tratado de Fontainebleau, eles não vão usar todo dia da vida, mas o trabalho em equipe, sim. Sim. Então, se nós, numa aventura dessa que nós nos propomos a fazer, ou nos propusemos, o que é o certo? A fazer, e vimos que tem dificuldade, é nisso que a gente tem que atacar. Bora para cima. Será que esses alunos estão conosco, ouvindo aí? Alguém está aí com 50 minutos? Não sei. Vamos saber depois. Até agora. A palavra-chave para perguntar se eles ouviram até esse momento, qual que é? Microfone. Alguém chegar assim e falar, a palavra-chave é microfone. Eu falei, você chegou lá, meu querido. Você chegou lá. Você chegou lá. Aquele que chegou até aqui vai ter spoiler para os terceiros, tá? Vai ter uma atividade nesses moldes, então vai saber disso também, ó. Top. Vamos privilegiando, sem dúvida. Mas, eu queria saber de vocês, então, apanhado final, reflexão final. Enfim, qual foi o maior desafio? Adne? O maior desafio é o grupo, ainda. Sirlei? Antes de falar do maior desafio, ou já falando do maior desafio, tinha uma reflexão que eu fiz na hora e compartilhei com a Adne, né? A questão uma desesperança e deixa a vida me levar. Isso me deixou muito preocupada, né? Deixa a vida me levar é muito bacana na música do moço que canta pagode, só combina lá, né? Então, se você quer ter sucesso, se você quer construir uma família, se você quer ter uma carreira, se você quer ser uma pessoa bacana, não é deixa a vida me levar, não. Tá? Regaça as mangas, filho. Você precisa se organizar, você precisa fazer. A vida é maravilhosa, mas ela não é fácil, não é? Esse né? pode ser um E ela desafio. exige disciplina. Se eu não tiver disciplina, eu não tenho sucesso. Então, isso foi recorrente. Eu lembro que eu consegui perceber isso em todas as apresentações. Então, por enquanto, como não voltou para o que era, não vai voltar. Hello, deixa a vida me levar. Você está perdendo tempo. Você está perdendo muito tempo, porque já são aí 1 ano e quantos meses? 1 ano e 2 meses? 1 ano e 3 meses? De algo que não vai voltar. Não espere aquilo que você conheceu, porque não tem mais retorno. Então, tem 1 ano e 2 meses que você está deixando a vida te levar para lugar nenhum. Você está perdendo tempo. Enquanto você está parado, e aí nós estamos falando de um ambiente educacional, tem muitos que estão tocando o barco lá para frente. Você está ficando lá para trás. Né? Isso é real. Fato. Então, essa história de deixa a vida me levar, socorro. Socorro, deixa a vida me levar, é só para cantar música, gente. Pelo amor de Deus, não existe. Em lugar, no seu relacionamento, na sua vida familiar, no seu trabalho, no seu estudo, deixa a vida me levar, não vai te levar para lugar nenhum. Você quer? Ó, regaça a manguinha, amigo, e corre atrás. É só assim, só assim. Trabalho em grupo, trabalho em equipe, como a Adne falou. Agora a Sirlei falou mais ação, sair da inércia. E qual que é o maior desafio para você, Vicente? Eu acho que o maior desafio é tentar... eu não fazer questionamento, sabe? Eu acho que é não jogar questões diante dessa inércia, sabe? E acreditar que ainda vai haver um movimento que já está programado por essa função. Acho que o maior desafio é esse. E aí não se questionar, bom, mas o que eu estou esperando, né, para sair dessa inércia? O que eu estou esperando para entender que tá acontecendo, tá movimentando, né? Então, acho que o maior desafio é você não fazer essas questões e permanecer nessa inércia, né? De acreditar que vai se repetir, que, olha, sempre foi assim e sempre vai ser. E aí, aquilo que a Cir falou, né? Você vai acabar perdendo tempo, porque você vai ficar parado. E aí, em nada, né? Talvez, não só nas questões acadêmicas, mas nas questões pessoais mesmo, familiares. Vai ficar esperando, né? Quase que um novo que não existirá mais, né? Que aquele momento que estava programado, né, assim, não vai acontecer. E aí
E aí, como questionar diante disso, né? Para tentar sair disso? Parece-me que não é algo assim tão simples e tão do cotidiano, até porque, olha, para ser sincero, fazer questões é dolorido, fazer questões é um sofrer mesmo, porque às vezes a gente pode buscar algumas respostas né, que nem sempre a gente quer, por isso que pode ser que a inércia, né, a tranquilidade, ela é mais prazerosa, mais gratificante do que o abrir-se, né? Do que encontrar as novas respostas. Então, ele puxou bem sardinha para a filosofia dele, né? Ah, Questione, sim, sem reflita. dúvidas. A gente percebe. Exatamente. É bem isso, Didi, é bem isso. É E Então, bem para trabalhar em você, grupo. Tiago? Eu sei que você não Trabalhar. concorda muito, né? Mas uma vida não questionada não vale a pena ser vivida. Lembra que você já questionou essa frase? Mas Sim, sim. Podemos, mas não no 30 minutos só sentido para de questionar. existência, não no sentido de existência. Tá, mas Mas assim, trabalho em grupo, ação, né? Ação, agir, fazer, ir atrás, correr atrás, refletir, questionar o que vocês estão citando aí, né? Então eu me volto muito ao que a Cirlei falou sobre motivação, que nesse mundo que caminha assim, inundações para um lado caótico, o desafio de quem está remando para o outro lado, quem está caminhando para o outro lado, é continuar. É isso, continuar. A gente está com o desafio aqui, podia ver assim, os alunos não estão fazendo. Ok, então vamos navegar com eles, vamos não fazer nada. Estamos aqui gravando todos esses minutos simplesmente na possibilidade de um de vocês virar, sabe uma coisa? Vou fazer, vou trabalhar em grupo, vou questionar, vou refletir. Essa é a nossa esperança e continuaremos, prosseguiremos contra a maré por vocês. Gente, valeu. exatamente. Super. Arrasaram. Vamos Vocês fazer. são demais. Gente, até a próxima. A gente bate mais papo por aí. Beleza. Coisas mais Combinado. informais também. Sempre um Tchau. prazer. Beijo. Até mais. Abração.